difícil, né, que a gente está vivenciando. E quando começou essa questão da pandemia, foram muitas informações desencontradas e até hoje as informações estão chegando, é tudo muito novo, né? Agora a gente já está vendo que pessoas que pegaram estão pegando novamente, então por ser uma doença muito nova, as informações antes era só usava máscara quem tiver contaminado, agora todo mundo tem que usar máscara, mas faz parte de um processo de algo que surgiu muito novo, né? Então, a gente tem mais é que ouvir os especialistas aí tentar se inteirar da situação. Mas eu estou falando isso porque quando começou a pandemia, se criou uma história que acabou virando um mito, que essa pandemia era uma pandemia democrática para o lado ruim, porque ela acabava atingindo todos sem distinção de classe social, sem distinção econômica, de raça, de credo, de religião. E com o passar do tempo também, praticamente 7 meses dessa pandemia, a gente começa a ver que essa não é a realidade. Né? Começou uma história que estamos todos no mesmo barco. E a realidade mostrou que nós não estamos todos no mesmo barco. Né? Mostrou que uns têm os seus iates e outros nem barcos têm. Né? E nessa questão da pandemia também, e aí eu até falo, parafraseando o Eduardo Galeano do Veias Abertas da América Latina, um clássico aí da literatura, a pandemia veio mostrar as veias abertas da desigualdade social no Brasil. Porque todos os problemas que as favelas, as periferias, as quebradas têm no Brasil, esses problemas sempre existiram. A fome, a falta de água nas favelas, a falta de saneamento básico, a falta de políticas públicas, elas sempre existiram. A pandemia só veio se agravar. Eu acho que uma das coisas também, porque eu não vou me alongar, porque você sabe que todo mundo que está aqui, como você falou, são mentes pensantes, que a gente começa a falar, né? Não é um microfone, mas a gente não para mais, ainda mais quem veio do rap, quem trabalha com arte, também quero ouvir os parceiros e as parceiras aí. Eu acho que a pandemia também ela trouxe uma questão muito ruim para a favela, eu acho que um dos diagnósticos mais complicados e mais ruins é porque ela tirou o sonho, tirou a possibilidade das pessoas batalharem, sonharem, porque elas tinham que ficar em casa para poderem se proteger, porque era a melhor alternativa e ainda continua sendo a melhor alternativa nesse momento, enquanto não tem a vacina. Então, essa coisa da quebrada, que acorda às 5 horas da manhã, que batalha, que trampa, que estuda, dos jovens, dos mais velhos, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus ideais, a pandemia, quando ela vem e rompe isso, chega a fome. Né? E aí a gente fez junto à CUFA, né? Eu represento aqui, coordeno a CUFA do Jardim Ibirapuera, que é a quebrada que eu moro aqui na Zona Sul. O Dico aqui é meu vizinho aqui na quebrada aqui no Monte Azul, que é uma favela também que a gente está atendendo, junto com os parceiros e parceiras lá, com o Claudinho, enfim, a gente fez as parcerias. Eu estou atendendo aqui na quebrada 4 favelas. E aí a gente começou a se movimentar quanto CUFA, fazendo 2 ações primordiais. Uma são as doações das cestas básicas e a doação de fazer o alimento, fazer as máscaras, fazer esses produtos chegarem na favela. Hoje a gente atende no Brasil mais de 5 mil favelas, no Brasil todo, em todos os estados, regiões ribeirinhas, no Acre, pessoal pegando barco para levar a cesta básica. E uma outra movimentação que é um programa chamado Mães da Favela, porque a gente sabe que quem segura a onda nas quebradas são as mulheres, na sua maioria as mulheres pretas, e aí se criou um programa de transferência de renda de R$240 que elas recebiam via PicPay ou Vale Alimentação. Por quê, primo? Porque a gente dava a cesta básica, mas às vezes ela não tinha dinheiro para comprar o gás para cozinhar, para fazer a comida. E assim, todas as pessoas que entreguei as cestas básicas, e eu já entreguei mais de 2.000 cestas básicas só aqui na quebrada, todas essas pessoas, elas são muito gratas quando você entrega a cesta básica, afinal as pessoas estão com fome. Mas ela também é uma coisa muito impositiva, né, cara? A pessoa não tem poder de escolha, entendeu? Se o filho dela quiser um Danone, quiser um iogurte, não vai vir na cesta básica. E ela também vai se sentir frustrada porque ela não vai conseguir fazer isso. Então, quando você dá o dinheiro, dá essa autonomia, e também de gerar renda no mercadinho local, no comércio local, fazer as coisas começarem girar ali.
E agora a gente está numa terceira fase, numa segunda fase do Mães da Favela, onde a gente vai distribuir 500 mil chips de celular, para que essas mães possam acessar também para estudar com seus filhos, que a gente sabe que a internet nas quebradas é um problema sério também. Então a gente está lá na ponta, e eu também faço parte de uma organização do movimento negro chamada Quilombação, e aí eu vou encerrar minha fala com isso e escutar mais, a gente vai trocando ideia, que tem uma palavra de ordem, um slogan, como queira chamar, que é: a democracia não chegou na periferia. Então, quando a gente fala muito hoje desse momento político que a gente está vivendo, desse momento atual louco, tanto quanto a pandemia, se fala muito de ataques à democracia. Ah, a democracia está sendo atacada, a democracia está em risco. De fato, ela está sendo atacada e, de fato, ela está em risco. Só que essa democracia que está sendo atacada das manifestações da Paulista, na quebrada ainda nem chegou. Quando se fala da volta da ditadura e que isso é um absurdo, que de fato é, a ditadura na periferia ainda existe, o AI-5 está implementado lá, ainda é o estado de exceção, a forma como a polícia age, a falta de políticas públicas por parte do Estado, a censura, os toques de recolher, todas essas questões. Então, até mesmo essa democracia ainda não chegou na periferia. E é quanto isso que a gente batalha para que essa democracia de fato chegue. E é inevitável dizer que toda essa minha trajetória para chegar aqui hoje para trocar ideia com vocês foi porque um dia eu aprendi e eu conheci um tal de hip hop. Foi isso que virou a chave. Essa o rap e todos os elementos do hip hop foi a pílulazinha da matriz, tá ligado? Você quer, na hora que o oráculo fala qual pílula você quer tomar, a gente tomou a pílula do hip hop, parceiro. E aí foi sem volta. Boa. Da hora. Da hora. Porra. Pagu, você que é um cara envolvido com a arte, cara, tal, que planeja assim vários caminhos alternativos através da arte, você consegue imaginar uma forma de, através da arte, pós tudo isso também, poder dar uma, dirigir essa juventude aí que está na periferia para algum lugar? Como que você imaginaria em introduzir um pouco mais de arte na periferia de São Paulo, Pagu? Primo, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que uma mesa mestre aqui de pessoas com alto gabarito, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Uma vez uma pessoa falou assim, pô, mas como é que a gente faz para introduzir um pouco mais de arte na escola? Eu falo assim, ó, o grafite já está na mão do menino e da menina na escola toda hora. Ele já está fazendo lá. Só que ele está sendo reprimido quando ele está fazendo. Então, ele está criando, ele está fazendo parte de um movimento artístico, ele está exercendo a arte, a criatividade, ele está sendo reprimido. Então, a arte está facilmente nos lugares. A gente precisa ter mais oportunidade de reconhecer isso. Eu acho que vai mais um pouco por esse caminho, sabe? E aí, Nego Max, o que você acha? Cara, é bem isso que o irmão falou mesmo, assim, mano. Primeiramente, satisfação mesmo poder estar nessa troca de ideia. E falou, a arte tá nas quebradas mesmo, sabe? O que a gente precisa é de incentivo, sabe? O ano passado eu tive a oportunidade de estar fazendo parte de um circuito que a gente fez aqui pelas quebradas. Eu fiz pela aqui, que se chamava Sarau Pretuá, tá ligado? A gente levava o sarau nas bibliotecas, nas escolas das regiões mais periféricas e interagia com as pessoas. E a gente fez uma sessão, a gente fez essa última vez que a gente fez esse trabalho, foram 10 bibliotecas, tá ligado? Com as escolas. E, tipo, a gente pegou criança de ano, pegamos adolescente de 15, de 17, pessoas com deficiência cognitiva, tá ligado, mano? E a gente viu que em todo lugar que a gente passou, tá ligado, mano? A arte sempre interessou muitas pessoas, mas que muitas pessoas não eram diretamente conectadas com o hip hop, mas a ideia, o diálogo, a narrativa, a intenção de trazer isso para as quebradas é algo que sempre foi muito bem-vindo mesmo, tá ligado? A quebrada é carente disso, e é como o irmão falou, na quebrada tá lotado de gente que só precisa de um estímulo. Então é realmente importante a gente ver como a gente vai conseguir se organizar no momento de vida, tá ligado? Que, né, Covid,
para que não morra, mano, esse estímulo que te vê que a sociedade mata e mina esse estímulo em pretos periféricos a cada dia, tá ligado? E a gente precisa realmente deixar isso minar, não deixar isso morrer. Porque, mano, nós é carente e tem muita artista que, mano, precisa de salvar muita mente e muita gente ainda, tá ligado, mano? Experiência muito interessante, bem pessoal, assim, mas cabe nisso que a gente tá falando do poder da arte. Esses dias, eu tô passando por um momento especial, assim, questão pessoal, assim, questão de relacionamento. E esses dias eu tava ouvindo uma música de um rapaz que eu já conheci ele há uns anos, sei que ele já foi em algum show meu, tá ligado? E aí me passou no YouTube a música dele, eu falei, pô, vou ver a música do Mano, tá ligado? E eu ouvi a música do Mano, a música muito linda, comunicou comigo, fez eu chorar pra caramba, tá ligado? Parecia que ele tava narrando, sabe? E aí na madrugada, eu sou sensivelzão pra caramba, já mandei falando que, mano, o bagulho tocou eu, parabéns, cê é louco mesmo, tá ligado? E ele me falou uma parada, mano, que me motivou muito, sabe? Ele falou, da hora, mano, você é influência pra nós, referência. É muito legal saber que, de uma certa forma, mano, eu tô retribuindo isso, tá ligado? Isso daí, pra mim, mano, me bateu muito forte, sabe? Porque é muito fácil a gente querer parar no meio do caminho que a gente faz, tá ligado, mano? E aí, quando eu ouvi isso, eu vi que, tipo assim, a arte que eu fiz em algum momento ajudou a ele a forte pra quando eu precisasse de ajuda, ele poder me ajudar, mano. E quando eu Entendi. vi isso acontecer no real, mano, esse é o caminho mesmo, tá ligado? Por mais que a gente cidades gigantescas para que a gente não aflore, que a gente, tá ligado? Quando a gente vê coisinhas assim mínimas, a gente vê que é importante para esse trabalho ser feito, tá ligado? E eu acho que é isso, né? Tem que começar a pensar no formato de vida, como nós vamos continuar injetando ânimo e cultura nas quebradas mesmo. É Arte e continuar cultura. resistindo, né, Nego Max? É continuar resistindo, velho. Então, esse é um formato, porra. O que a gente vem fazendo de levantar esses painéis, junto com, né, velho? É um grande coletivo, imagina. A arte, o grafite, a arte na cidade é a pele da cidade, né? É igual a gente falar, pô, qual que é o som da cidade? Pô, é o hip hop, é o rap. Não tem como da comunidade. Então, não tem, então é uma coisa coletiva, é uma construção totalmente coletiva também. Turco, Total. você acredita acredito que sim, mas assim, a sua opinião assim, você acredita nesse caminho do esporte, da arte, da cultura como solução para o jovem da periferia? E o que você acha assim? Como que a gente poderia aproveitar melhor, assim, seu ponto de vista? O que você acha que a gente pode criar para voltar a levar isso para a periferia, que na verdade nesse momento é mais carente, mas eu também não quero falar só da periferia. Vamos falar de São Paulo como um todo, mas o que você acredita, Turco? O que a gente pode fazer, irmão? Porque tá complicado, velho. Bom, eu acho melhor ouvir a fala de cada um de vocês e depois eu chegar na minha conclusão, né? Porque quem está na periferia é vocês. Quem sabe o que a periferia precisa é vocês. Seria arrogante da minha parte eu fazer essa proposta, né? Ontem no webinar do rock, por exemplo, que eu acho que o rock e o hip hop tem muito a ver, né? O rap tem muito a ver, porque sempre tiveram uma proposta de contestação, né? De revolta pelo que acontece. É, é, a ideia surgiu deles, né? E aí eu entro falando como que eu posso ser o facilitador desse processo, né? Como eu posso servir de ponte, né? Porque eu seria não seria legítimo vir de mim isso, né? Antes de ouvir a voz de vocês, porque eu escutei aqui o Cavanha da CUFA, cara, tem um monte de... Cara, eu só não entendi se foi 500 ou 500 mil chips, né? Quando ele fala 500 que mil. São 500, meio milhão de chips. meio milhão de chips, né? Você sabe o valor disso, Cavanha? O valor financeiro disso, está falando financeiramente. Então, eu não sei o valor porque, na verdade, essa ação ela também está sendo
ela está sendo construída, ela vai ser lançada no dia 24. A gente está no processo de cadastramento dessas mães, né, mães da favela, e financeiramente aí a gente está tendo parceiros e empresas que estão ajudando a bancar esse processo, como todo processo de doações. As empresas aí entraram, compraram a ideia, falando positivamente, da CUFA, né, e das nossas propostas, para que a gente pudesse fazer as ações que nós estamos fazendo. Mas hoje eu não tenho esse valor financeiro, mas são várias empresas que vão nos ajudar a pagar isso, inclusive as lives também estão ajudando a gente a fazer isso. Assim, teve um envolvimento muito grande de artistas das lives, de grandes nomes aí de artistas midiáticos ou até artistas da quebrada, que se mobilizaram para fazer lives para a gente conseguir. O que eu posso te falar é que assim, hoje o projeto Mães da Favela desse de transferência de renda, a gente já levantou mais de 12 milhões de reais. Por isso que eu quero, só pegando essa tua fala, né, Cavanha, na minha opinião, né, ouvir isso, para mim, acrescenta e melhora a minha vida no sentido de poder falar de que maneira e o que eu acho, né, em termos de qual é a colaboração que eu posso dar e o que a gente tem que exigir e pedir para o poder público. Então, eu gostaria de deixar minha fala por último, nesse sentido. Eu prefiro ouvir vocês e depois falar o que eu penso, e daí vocês tiram a conclusão daquilo que eu penso. É melhor. Fala, Guigo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para participar. Nego Max, muitas vezes a gente não sabe a importância que a gente tem e o valor que a gente tem até a gente ter um feedback como esse que você teve, né? E às vezes a gente sabe que a gente é influente no que a gente faz, mas a real noção da importância que a gente tem é quando a gente recebe depoimentos como esse que você recebeu. Eu acredito muito na arte, de uma maneira geral, como elemento transformador. E quando a gente fala de Brasil, país onde tem muita gente com muita criatividade, ela tem que ser uma ferramenta para a gente usar realmente como elemento transformador. Como o Pagu estava falando do grafite, a gente falando aqui de hip hop, tem o MC, tem o break, as danças todas de rua que estão juntas. Eu acredito que tem muita coisa que a gente consegue fazer, principalmente fazendo como o Turco falou, de fazer ponte e criar possibilidade do pessoal poder praticar a sua arte e poder mostrar a sua arte. Eu estou trabalhando com hip hop desde 96, para quem não me conhece, e a gente vê aí tanta coisa que já aconteceu desde que eu trabalho, quantas pessoas surgiram, quantas pessoas inspiraram os outros. Você vê aí hoje um dos elementos que é menos falados do hip hop, que é a dança. Você tem o Neguinho e o Pelezinho como referências mundiais, time do Red Bull BC One All Stars. Então, eu acho que a gente tem que usar a arte como uma ferramenta para realmente tocar as pessoas e humanizar as pessoas. O que eu vejo que falta mais hoje em dia é as pessoas olharem para o lado e se importar com quem está do lado. É um mundo muito egoísta, onde está cada um buscando o seu sucesso, buscando a sua vitória, e muitas vezes as pessoas não têm tempo para parar e olhar para o lado e ver o que as pessoas do lado dela precisam. E se a gente conseguir criar ferramentas que façam com que essas pessoas tenham condição de mostrar seu trabalho, eu já acho que é de grande ajuda. Eu estava lendo outro dia uma reportagem sobre um moleque da quebrada, falando sobre empreendedorismo. Moleque empreendedor que começou ali fazendo uma economia com uma merrequinha, foi aprendendo a investir na bolsa, e hoje o moleque está dando aula de como você pegar ali os seus 5, 10 reais que sobra no final do mês e fazer isso daí virar 1 milhão. Então, assim, a quebrada sempre foi um lugar que teve muita criatividade e onde as pessoas tiveram que aprender a fazer as coisas com pouco recurso. Então você vê aí, hoje em dia tem videomaker que saiu da quebrada fazendo videoclipe com iPhone,
esse moleque empreendedor e tantos outros exemplos. E se esses moleques tivessem realmente condição, equipamento necessário e as coisas que eles precisam para fazer esse trabalho deles voar mais do que já está voando. Então, a criatividade o brasileiro tem, de saber se virar com pouco recurso que tem na mão. A nossa arte é muito rica em vários aspectos e em vários segmentos. Então, o que falta, na verdade, eu acho, é ter uma forma de mostrar essas pessoas para o mundo e de mostrar o trabalho delas. E de, às vezes, talvez impulsionar o trabalho delas, dando um pouquinho mais de condição para elas não terem que ficar se virando com tão pouco. Exatamente. Boa. A Zemê é bem atuante nesse segmento de eventos, utilizando aparelhos públicos e eventos gratuitos. Zemê, fala aí, conta um pouco pra gente aí, fala da sua história e fala o que você acha que pode acrescentar aí também nessa questão de levar, tipo, a inclusão através da arte e cultura. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O que acontece? A gente aqui no Grajaú, a gente consegue atuar em vários eixos, né? A gente tem vários projetos aqui que a gente consegue fazer tranquilamente, tanto aqui na frente do Centro Cultural, como também a gente consegue fazer nas praças, que aqui tem milhões de praças, então a gente consegue atuar nessas praças sem nenhum tipo de problema. Às vezes o que a gente barra muito é a infraestrutura que a gente não tem. Então, a gente tem, tipo, o projeto Xadrez Sem Muros, que é do grupo Chamalami. Eles ensinam xadrez para as crianças e adolescentes e para adultos também, enfim. E a gente coloca os elementos do hip hop também. Então, tem algum momento, na hora que está tendo a mesa de xadrez ali, o campeonato, tem um grafiteiro, tem o b-boy mostrando sua arte, tem um DJ tocando, em algum momento para-se tudo, tem apresentação de hip hop. O que a gente barra bastante é em equipamento de som, que aqui a gente não tem, nenhum tipo de infra, né? Por ser muito caro, a gente é todo mundo periférico e tal. Uma coisa que eu estou conseguindo transformar, na verdade, que foi até uma fala de um dos meninos, que é de poder impulsionar, né, essa galera, que é outra coisa que a gente barra também, né? E esses dias eu recebi como é que fala? Um texto falando que os DJs, a partir do dia 1º de outubro, não vai poder fazer live, senão vai cair a página dele, enfim. Mas se a gente tem recursos para poder bancar isso, a gente consegue mostrar nosso trabalho, né? Que é diferente de outros artistas que têm uma infraestrutura mega gigante nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. A gente não sabe quando vai voltar tudo ao normal. Então, a gente que é periférico, a gente barra muito nesse sentido, né? Porque agora a gente está tendo alguns eventos pela secretaria, que era para ser em março, a gente está fazendo tudo online, né? Então, a gente está barrando em artista que não tem internet em casa, ou artista que não tem um celular bom para se fazer essa live. E, às vezes, a gente está tentando fazer de uma infra que fique, pelo menos, que a gente consiga escutar um pouco, né? E nem todas elas estão de boa qualidade. Então, não dá para estar competindo hoje em dia com uma galera que já tem uma grana legal ou tem uma produção muito foda para estar se fazendo essa live, né? E é coisa que a gente não tem, né? A gente mora na periferia, a gente não consegue ter um celular bom ou contratar um estúdio ou se contratar Você acha que falta uma estrutura para os grupos de rap poderem fazer uma live e poder gerar... Entendi. Com certeza, a gente não tem esse tipo de infra, né? Eu já fiz, eu acho que umas 3 lives aqui na minha casa, né? Porque a galera não tem como fazer. Tem uns parceiros meus que eles têm estúdio, têm câmera, e fui conversar e tal, e os caras fizeram tipo preço de café, né? Então a gente consegue se ajudar aqui dentro das possibilidades de cada um. Lógico que cada um tem o seu trabalho e cada um tem que ganhar um pouquinho. Mas dentro do que a gente consegue, os contratos que eu consigo
estar fazendo esse momento de pandemia, que é essas lives, eu consigo conversar com os amigos e cada um vai se ajudando de ter uma infra melhor e tudo mais. Lógico que nem sempre a gente consegue, né? Mas neste momento é a forma que a gente aqui do Grajaú a gente consegue estar mostrando nosso trabalho, né? Que é através dessas lives que eu estou conseguindo esses contratos e parcerias mesmo com preço muito menor, assim, tipo Entendi. preço de café mesmo, para a gente estar conseguindo apresentar nosso trabalho, né? E é bem complicado. O meu filho, ele tem um grupo de dança que se apresentou também foi no sábado. No sábado ele se apresentou via web. Só que no domingo, o vídeo que eles postaram que era de dança não estava mais lá na plataforma, né? Se tirou. Ainda bem que uma pessoa, um dos contratantes, né? Como eu tinha mandado o link, ele estava lá, assistiu e ele já deu o próprio ateste, né? Porque senão eu não teria como provar que realmente foi colocada aquela live lá naquela plataforma. Então a gente que é periférico, a gente fica muito limitado em questão a isso, né? Entendi. Mas nesse momento de pandemia, a gente fica... Eu tava com os cabelos em pé já, gente, porque é um negócio bem complicado, né? A gente não tem uma infraestrutura, a gente não tem uma equipe de produção, né? Para dar um suporte para poder gerar esse conteúdo para vocês poderem receber esse benefício que a própria secretaria dá. Entendi. Exatamente. Se já era difícil antes da pandemia, que dependia de menos equipamento, mas já dependia de um monte de equipamento, imagina agora que além de tudo que você precisava, você tem que ter a câmera, você tem que ter o computador, você tem que ter... Não é mais só o artista, né? Agora é a estrutura para o artista. E aí, Ale, e você, Alexandre? Bom, boa noite aí, pessoal. Da hora aí ouvir as ideias. Acho que tem bastante especialista aqui, né, de várias áreas e muita experiência mesmo. Eu acho que, pegando o tema, assim, eu acho que a inclusão, né, a gente falando de inclusão social através da arte, eu acho que ela passa muito pela profissionalização mesmo. E acho que aí tem a ver com essa estrutura, né, para os grupos de rap, por exemplo. E eu queria falar assim numa área que eu conheço mais, que é um pouco mais da minha, que é a ilustração, né? O pessoal do grafite. Durante muitos anos eu tive uma revista de grafite e até hoje tenho muito contato né? Faço ilustração também, então tenho muito contato com essa área. E é muito louco de ver como que o Brasil, por exemplo, hoje é o maior exportador de desenhista, por exemplo, para Marvel, para DC, os grandes quadrinhos do mundo é feito aqui no Brasil. E acho que, por conhecer a galera, por exemplo, hoje tem muito ilustrador de periferia, tem muito grafiteiro, tem muitos caras envolvidos com arte, por exemplo, que com uma mínima estrutura, que com um pouco de organização e alguma orientação, e nem é uma estrutura tão grande de dinheiro, podia, sabe, dar um passo grande de profissionalização. Tem um mercado hoje, né, acho que o hip hop entra aí quando fala nisso na categoria ali da economia criativa, e esse ramo da ilustração, da animação, dos desenhos, é uma coisa que cresce muito, hoje já representa muita coisa, então imagino muito que hoje um projeto que desse um pouco de tutoria, fizesse parcerias público-privada com instituições de arte digital, de economia criativa, podiam ajudar muito, por exemplo, um mar de ilustradores hoje que existe aí na periferia, então, sem ver como, né, se virar ali no dia a dia ou sem uma orientação grande. Então, imagino que a arte passa muito por isso, assim. Acho que a arte é livre e aí, né, cada um exerce do jeito que acha e como quer. Mas quando a pessoa tem aquele talento e passa pela profissionalização, acho que a gente chega muito perto de, né, de realmente ter uma inclusão social através da arte mesmo, que a pessoa se profissionaliza, e vejo isso com... Assim, acho que com pouco esforço hoje de estrutura, você teria a gente sendo representado aí no mundo com muitos artistas que hoje estão sem orientação. Eu também vejo que, por trabalhar assim no Catraca Livre,
né, tem uma empresa que lida muito com as grandes plataformas, a gente está falando aqui do YouTube, Facebook, que eu tenho contato assim direto com eles. Eu acho que falta muito uma organização do movimento hip hop, com talvez uma ajuda aí do Turco, para criar assim uma representatividade e a gente chamar as plataformas para conversar. Porque elas hoje são um grande intermediário de comercialização da arte. E elas precisam, no mundo inteiro, a sociedade está se organizando para cobrar certas posturas, cuidado com o trabalho, né, no mundo inteiro, né, na França, em vários lugares tem, Estados Unidos, tem entidades, organizações que representam e vão conversar com essas plataformas, porque cada vez mais elas são grande intermediário, né, com o fim dos shows acabaram virando todo grande intermediário, e eu acho que se a gente começar uma conversa a gente conseguir se organizar e conseguir começar uma conversa com essas plataformas, eu acho que é um jeito da gente entender melhor o mercado e também mostrar que a gente está, né, organizado, tem alguma força de organização. Então, eu acho que passa muito por isso, assim, a gente precisa realmente dar esses avanços, estabelecer conversas com essas plataformas, e aí o poder público podia muito ajudar a intermediar essas conversas, né? Porque teria outro peso se a gente tem ali o poder público ajudando a intermediar uma conversa com uma plataforma, com o Google, com o YouTube, com o Facebook. Então, imagino muito por esse lado, assim, acho que a gente tem alguns passos agora para dar, né? Hoje tem as agências digitais que acabam intermediando muita coisa e a maioria dos artistas tem muito pouco conhecimento sobre essa relação, né? Então, eu acho que se a gente tivesse um apoio em algum tipo de projeto que ajudasse realmente os artistas se aproximarem das plataformas e essas conversas andarem melhor, e aí tem a ver com liberação de música, né? Tem a ver quando o vídeo some e não se tem justificativa nenhuma, enfim. Eu acho que passa um pouco por esse lado, assim, eu acho que se a gente conseguisse estabelecer essas conversas, seriam grandes passos, assim. Pelo incrível que pareça, o hip hop ainda é muito marginalizado, né? Não é como era quando eu comecei em 96, quando eu fazia eventos ainda com o Primo Preto. Muita coisa mudou de lá para cá, muitas barreiras foram derrubadas, mas eu tenho a opinião de vocês, porque às vezes eu fico com a seguinte impressão. Quando eu vou conversar com marcas e com possíveis investidores, eu percebo que realmente não existe muito interesse. As pessoas querem se comunicar com o hip hop, mas elas não têm muito interesse de investir. E quando eu falo isso, parece ser engraçado, porque assim, o que eu entendo é que eles querem sugar alguma coisa da cultura hip hop. Elas querem usar a cultura hip hop para se aproximar das pessoas que vivem a cultura hip hop. Mas elas não querem, de certa forma, que a cultura hip hop cresça. Porque se a cultura hip hop crescer, eles vão ter que ter um representante dessa cultura dentro da empresa. Porque eles não sabem como isso funciona, como se comunicar e como juntar as coisas. E não sei se é interesse dessas grandes empresas de ter alguém que entenda de hip hop lá, porque talvez ele tenha que ter alguém da quebrada lá dentro. Então, de certa forma, eu ainda vejo muito marginalizado, eu ainda vejo muito preconceito. O grafite ainda é visto como vandalismo, sendo que os maiores vândalos brasileiros vão expor nas maiores galerias do mundo. A mesma coisa acontece com dança e com tudo. E como no show que estava sendo falado pelo Cavanha logo no começo, onde foram todos presos porque era apologia contra a polícia. Então, assim, tipo, eles fazem de tudo para marginalizar o hip hop, para jogar o hip hop na sarjeta. E no final não tem como, porque o Spotify diz que a música mais tocada no mundo é o hip hop. E tem vários outros números que mostram por aí que o hip hop hoje em dia é das maiores culturas que existe no mundo. Então, por mais que tentem colocar barreiras e paredes, não tem como brecar.
Agora, incentivar de verdade mesmo, apoiar de verdade, colocar dinheiro para fazer a cultura crescer como um todo, eu não vejo interesse de parte alguma. Porque se crescer realmente, se tornar uma das maiores culturas do Brasil, vai ter que ter nego que entenda de hip hop em todas as empresas. E será que elas querem isso? Eu vou dar até um exemplo, cara. A gente assistiu vários Skull Beats, que eram todos com música eletrônica. E teve um último que eles fizeram, que eles colocaram uma tenda que eles chamavam de Urban. E ali ia ter vários caras fodaços do hip hop, Bambata, Gilbert, várias coisas. Eles fizeram uma tenda bem afastadona, fizeram de tudo para que aquilo simbolizasse um fracasso, para que numa próxima edição eles tivessem uma desculpa de como se fosse: a gente tentou, não rolou, então não vamos fazer mais. Entendi. Então, muitas vezes a sensação que eu fico é essa, de que o hip hop é sabotado, de certa forma, para mostrar que não compensa, que não vale a pena, que é um monte de marginal, e que tem meia dúzia ali que fazem uma coisa legal, então vamos trabalhar só com Gêmeos, com Espeto, com Nunca, com esses 6 caras aqui, e vamos trabalhar só com o Pelezinho e o Neguinho, e vamos trabalhar só com o Racionais e a Carol Conká, e sabe, tipo, e o resto já era, esquece. O que você acha disso, Dico? Salve, salve, boa noite. Pô, da hora estar participando aí. Me sinto privilegiado de poder escutar todo mundo aí, o último a falar aí, e concordo com todas as reivindicações, os pedidos, né, os anseios de cada um aí. Eu sou fruto de movimento social, moro no Jardim Monte Azul, tô ligado aqui, me sinto privilegiado de estar do lado de vários movimentos sociais que acolheram, né, principalmente essa quebrada aqui, né? Então, quem ajudou a quebrada foi o próprio movimento social, sabe? Tipo, poder público correu, tá ligado? Quem foi para cima, quem foi para os campos, para beiras de campo, distribuir, fazer esse primeiro acesso foi a quebrada, tá ligado? Tipo, foi as organizações, principalmente culturais. Os movimentos culturais foram conquistando vários espaços independentes para além dos espaços públicos que já existem, que são poucos e que não atendem da forma que necessita, sempre debaixo de luta, né? Que a gente conquista as coisas e nunca chega no teto que a gente precisa, né? Os movimentos sociais conseguiram várias leis aí, algumas leis, né? Não várias, algumas. Como lei de fomento à cultura periferia, o próprio VAI, e esses recursos eles foram sendo cortados, tá ligado? Foram cada vez sendo cortados. Então, acho que várias coisas que acho que a gente tem que refletir para quem chega até o momento de que possa compartilhar esses recursos de poder público, poder colocar esses movimentos sociais nas discussões na hora de como vai ser distribuída essas situações, porque quem criou essa tecnologia de distribuição foi a quebrada, e na luta, tá ligado? Assim, tanto quanto distribuição de recurso público, tanto quanto várias outras situações, assim, tipo, uma das coisas que a nossa quebrada aqui faz é coleta de fritura usada, óleo de fritura usado. Que a gente tem vários pontos na quebrada que a gente faz essa coleta. E para isso vai entendendo várias situações. Uma que óleo de fritura usado no cano não dá certo, né, mano? Fora que atrai vários bichos peçonhentos, onde a favela também pode perder, principalmente se não tem esse conhecimento, perde. Onde que entra escorpião, entra rato, são tudo são tudo predador um do outro, né? E aí acaba atingindo toda a comunidade, né? Então, essas informações que poderia ser proliferado mais de uma forma eficaz dentro de recursos públicos, não é feita. É feito através de próprias moedas que a gente faz, porque isso é uma moeda. É um recurso de reciclagem. A gente vende esse produto, esse óleo de fritura usado, assim como pode ser vendido vários outros lixos ou luxos, como que a gente pode ser
ver, né? Depende dos olhos de cada um, né? Eu estou perto do Rio Pinheiros, é uma vergonha a gente ter um rio dessa forma ainda dentro do nosso território, tá ligado? E a gente e a natureza tá aí mostrando que botou todo mundo para dentro de casa, tá ligado? Para todo mundo refletir e botar tudo que todo mundo já falou aqui sobre a questão da humanidade, né? Essas distribuições de renda. Então, acho que também o poder público aí tem que entender que as tecnologias da quebrada elas já existem, que precisa ser potencializadas isso, tá ligado? Tipo, tem algumas coisas que a gente conseguiu fazer na longa da caminhada na minha mão, assim, que, tipo, é esse livro de um sarau versos em versos aqui, tem 60 poetas, a gente é um sarau, chama Sarau Versos em Versos. Perto dos saraus que existe aqui, a gente é uma criança. Aqui tem o Sarau do Binho, o Sarau da Cooperifa. Todos eles lançam poetas a todo tempo, a todo momento. Lançam não, compartilham, né? Trocam conhecimento um com o outro, né? E aí isso também... a gente não quer só comida, né? A gente precisa ter essa alimentação, essa sanidade mental, né? Que psicólogo aqui pra gente é luxo, né? Para quem pode fazer uma sessão para poder dialogar um pouco e poder botar os seus monstros do lado de fora, né? A gente sabe o quanto que saúde é luxo, né? A gente, se for ver aqui, o Hospital Campo Limpo, aqui, onde que, infelizmente, perdi minha mãe por mau atendimento, tá ligado? Por mau atendimento, em questão, minha mãe tinha asma, assim como eu tenho, eu sou grupo de risco. Eu faço parte da agência Solano Trindade, onde a gente tem uma rádio que chama radiomixtura.net.br, onde a gente trabalha empreendedorismo. Então, a gente também tá nesse lance de como fomentar, de como a gente criar a nossa própria moeda e poder distribuir, poder compartilhar e trocar essas moedas, sabe? A agência Solano Trindade, ela tem uma cozinha lá da Tianice que ela distribuiu mais de 8.500 marmitas, se eu não me engano. Não sei quantas cestas básicas. O Cavanha tá aí, tipo, meu, a gente é um aplicativo presente, sem estar esperando isso, sabe? Tipo, e uma das últimas classes que está sendo enxergadas são exatamente esses artistas, esses poetas, esses rappers, esses sambistas, todos esses artistas, né, que serve como também, mostra esse lado da transformação, como o Guigo falou, que mostram na prática, né, no querer de poder fazer sua arte dentro do ônibus e poder alegrar aquela pessoa que está vindo dentro do ônibus lotado, com um psicológico abalado, porque não sabe nem o que vai conseguir colocar na mesa da família dele que ele está dentro de casa, né? Então, viver na quebrada é uma arte, né? Tem que ser artista, mano. Tem que viver na quebrada, porque não é para qualquer um, não. A gente tá na batalha e tá vivo. E é isso. Que bom que tem pessoas que a gente... Que nem... em 2000, foi quanto o lance do Racionais aí que rolou? 96. Isso é um acesso à política pública, né? E eu imagino que deve ter sido difícil ser conquistado, mas para hoje aquilo que foi colocado é miséria, não pode ser mais só aquilo. Tem que dar continuidade nas coisas que existem e botar mais, tá ligado? A gente tem que fazer um grande gabinete nesses lugares aí. Então a gente tem que conquistar as cadeiras mesmo. Pô, da hora que tem gente que tá querendo dialogar com a gente, porque a gente vai atrás também, a gente vai ter que, de alguma forma, quando senta na cadeira, a gente tem que ir lá dialogar, trocar uma ideia, porque é um acesso, né? Tipo, se propôs a poder ajudar a quebrada, se propôs a ajudar o município, o estado, o país. É inacreditável que, infelizmente, o que está acontecendo aí, tipo, principalmente na presidência, sabe? É inacreditável, tá ligado? Botar mais uma na conta dos indígenas e dos pretos. Botaram mais uma, falando que tá botando fogo na Amazônia. Quer dizer, então, estão fazendo a gente se odiar, tá ligado? A gente fez isso, e outra coisa que a gente fez com o recurso público também foi essa revista aqui, ó, chama Jaiô Samba do Monte, um projeto que a gente tem há 10 anos, foi através de uma lei que chama Fomento da Periferia, que foi uma lei brigada pelos movimentos populares que foram organizados durante 4 anos, esse movimento popular, onde a gente circulou São Paulo inteiro construindo a lei para ser apresentada.
conseguiu na briga, na luta, discutindo pra caramba. E a gente aqui está falando sobre religião, sobre candomblé, sobre cultura popular, sobre... E aqui estamos falando situações que são discriminadas a todo momento, que são atacadas a todo momento, colocando através de arte, de cores, de alimentação. Então, são vários lados, né? A gente tem que trabalhar todos esses lados, porque é o que a quebrada pede, né? É o que a quebrada necessita. E o hip hop uma grande potência como mundial, então em todas as quebradas, tá ligado? Todas as quebradas que a gente consegue dialogar a todo momento. Então, que não seja ignorado esses olhares, que seja aproveitado esses aplicativos, esses movimentos sociais, que sejam trocadas informações com esses movimentos sociais, e que não faça nada sem dialogar com esse movimento. Também não adianta chegando e falar assim, a gente tem isso. Acho que tem que ser conversado de uma ponta diferente, sabe? Ter uma outra perspectiva. Não de cima para baixo, e é isso. E nem de baixo para cima. Acho que a gente pode voltar naquelas situações como os movimentos circulares, numa roda, onde que a gente possa todos se olhar e se reconhecer, e aí a gente consegue ter esse olhar para todos a todo momento. Legal. A gente tem vários problemas, né, cara? Porque além da ausência de uma instituição, de uma associação, de alguma coisa que ajude de uma maneira mais incisiva, eu acho que a gente tem um problema também de recursos e de instituições que a gente tem e que são mal utilizadas. Por exemplo, eu fiquei sabendo esse ano que dentro da Secretaria de Cultura de São Paulo existe a Secretaria do Hip Hop, a qual o nosso amigo X hoje em dia está encabeçando. E aí, quando eu fui lá conversar com o X, ele me fez a seguinte pergunta: Guigo, você já ouviu falar do mês do hip hop? Esse ano a gente ouviu, né? Porque teve bastante coisa que aconteceu. Mas antes desse ano, alguém aqui já tinha ouvido falar do mês do hip hop? Sim, eu participo há 4 anos. Eu já tinha escutado. 4 anos? Eu participei em alguns momentos também. Pois é, o X veio abrir para mim esse ano que tinha uma verba de 1,5 milhão para trabalhar o mês do hip hop. E como é que a gente está ouvindo falar só agora? E como é que não teve milhões de ações gigantescas e um monte de coisa acontecendo se tem verba para fazer? Para onde que foi essa verba? Na verdade, o que acontece, Guigo? O que acontece? Que é uma outra deficiência também que acontece, e eu estou conseguindo trabalhar isso dentro do Grajaú. O que acontece é o seguinte, vinha vários grupos aqui, eu vou falar do meu território, que é aqui o Grajaú, tá? Não sei se acontece em outros lugares. Aqui no Grajaú, especificamente, os artistas não sabiam como ser contratados, porque não tinha informação de portfólio, não tinha informação de release, de documentação jurídica, de todas aquelas milhões de certidões que a gente precisa, não sabia o que era o clipping, enfim, todo tipo de documentação juridicamente falando, para ser contratado para uma virada cultural, aniversário de São Paulo e etc., até mesmo desses fomentos que existem, porque precisa também desse tipo de documentação. Então, conseguir, dentro do meu território, que é o Grajaú, explicar e falar para todos esses artistas o que se precisava juridicamente para ser contratado perante a prefeitura. Está todo mundo entendido, está todo mundo tranquilo em relação a isso. Aí o que acontece? As informações também não chegam, entende? A gente está em 2020, onde todo mundo tem celular, onde a maioria das pessoas tem internet, tem um celular bom, mas tem várias pessoas também que, se não pegar na mão e não mandar um telegrama, sabe? Ela não fica sabendo dessa informação. Não estou falando que é o caso de vocês, tá? Não me interprete mal. Mas o que acontece? Tem muitas coisas que as pessoas esperam que cheguem até, né? E o movimento do hip hop, a gente tem que ter muita consciência que tem uma galera que, tipo, fica fantasiando o hip hop de uma forma que não é. A gente está há muito tempo, a gente sabe o que a gente lutou para estar neste momento, né? Eu toco desde meus 12 anos de idade, eu tenho 43 anos
Fiz em maio agora, né? Eu tô há 31 anos no rap. Tô há 30 anos no rap, né? Então a gente conseguiu construir muita coisa, né? Só que tá chegando uma galera agora que, tipo, se a gente não pegar na mão e falar, vem aqui, é aqui que é o rap. Teve esses dias atrás não, antes da pandemia, que teve uma galera que foi perguntar quem era o cara que estava na minha camiseta, e era o Sabotagem, sabe? É uma galera que fala que faz rap, mas não sabe da sua história, não sabe da sua essência, né? E isso é muito foda. Ficar pegando as pessoas na mão é complicado. Então, mesmo o hip hop acontece há muito tempo, né? Nem todo mundo sabe. Mas tem aqueles também, que eu tô falando do meu território, tá? Mas também tem aqueles artistas aqui do meu território que falam que tá mil anos no rap, mas não sabe que existe o mês do hip hop. Entende? Hoje eu tenho, acho que 18 contratações pelo mês do hip hop. Mais da metade deles estão entrando esse ano porque eles não sabiam. Eu falo, mano, como é que vocês não conhecem? É lei isso, velho. Vão ler. Você concorda que com uma verba de 1,5 milhão, a gente tinha que todo mundo tá sabendo disso? Porque tem condição de fazer coisa grande. Tem condição de impactar, de sair na mídia e por que não estava todo mundo sabendo? Porque não é interessante, porque os artistas que estão participando do mesmo hip hop não estão no mainstream, entende? É a mesma coisa da plataforma que o colega falou, da gente dialogar com as plataformas. As plataformas, elas não estão interessadas em pegar um artista periférico que tem, sei lá, 3.000 visualizações no Facebook, entende? Tem 2.000 visualizações no Facebook. Que tem que ter um perfil todo pré-estabelecido também, né, Zé? Exatamente. Aí tem, sei lá, 1.500 seguidores no Instagram. Para eles não é interessante divulgar isso. Sabe? São artistas que estão começando a carreira, né? Não são artistas que têm 100 milhões de seguidores no Instagram. Para eles não é interessante divulgar. Porque todos esses eventos... E passar esse recurso também para as pessoas que têm 100 milhões de seguidores não é importante, não é também um investimento, porque senão fica com tudo também, entende, Guigo? É um recurso público, então acho que ele tem que ser compartilhado. Aí vira lei de cultura, que só artista grande tem acesso, né? Agora, chegando nesse ponto também, o X abriu uma informação para mim que eu não sei se todo mundo sabe também. Que é a velha questão do, mas a Lei Rouanet só cai no pé das mesmas pessoas, é só os artistas grandes, é a Ivete Sangalo, é não sei quem, é Panarã. O problema é que, na verdade, existe uma comissão que pega todos os projetos que chegam lá para ser aprovado e leem esses projetos. Aí a pergunta é, quem são essas pessoas? Porque essas pessoas que estão lá, elas vão pegar os projetos que vão chegar, vão ler, e elas vão aprovar aqueles que têm os artistas e as pessoas que ela conhece. Ô, Guigo. Mas eu acho que parte de algumas pontas. Posso só compartilhar um pouquinho, Dico? Desculpa, só para... Eu acho que o que o Guigo está falando, vou dar minha percepção assim. Eu acho que o problema é anterior, é um pouco, está mais perto do que a Zema está falando também. Porque o problema ele é um pouco anterior, porque você não tem os coletivos, as pessoas, os artistas, eles não têm um acesso à estrutura que é necessária para se criar um projeto, adequá-lo à Lei Rouanet, submetê-lo, aprová-lo, modificá-lo. Muito burocrático. Acompanhá-lo. Porra, mano, Você entendeu? Peraí, e tem duas partes também dentro da IPA. Uma estrutura. A gente tem que ter uma estrutura. Desburocratizar os incentivos seria um caminho. Senão... Vamos por vez. Não, isso é só um ponto, assim, só uma observação. Eu concordo também com o que você está falando. Também tem uma banca lá. A gente faz parte dessa banca. Quem decide essa banca tem representatividade. Concordo com você. A gente tem que ter representatividade também. Mas tem um problema anterior, saca? Mas me parece assim, ouvindo todo mundo, me parece que a gente está falando sempre dos problemas básicos. A gente continua falando de, o rio, a escola, o acesso à cultura, o acesso à informação, o acesso à arte, o acesso a continuar existindo, porque senão a gente tem alguém matando a gente todo dia.
Infelizmente, parece que nada Kleber, mudou, né? Kleber, deixa eu fazer um adendo na sua fala. Eu concordo plenamente com tudo que você está falando. Concordo plenamente mesmo. Só que acontece, além da gente querer fazer e querer ter esse tipo de cultura, eu acho que a gente tem que olhar para nós também e perceber o que eu estou fazendo para eu ter acesso. Né? Eu concordo Porque o que plenamente. acontece? Aqui no Grajaú, a gente tem um centro cultural que a gente tem tudo quanto é tipo de oficina aqui dentro, saca? A gente tem todo tipo de oficina. Tem para criança de 6 anos de idade que é o balé, as senhoras de 70, 80 anos que ficam fazendo exercícios aqui. Entende? E tem uma galera que fica sentada aqui, que aqui é uma praça gigante, e tem uma galera que senta aqui, aí eu passo, porque eu moro aqui dentro do complexo também, né? A minha casa é na outra esquina, de frente do Centro Cultural, dentro da praça. E tem uma galera que fica sentada aqui, que fica perguntando para mim, que quer fazer as coisas. Eu falo assim, mano, vai lá dentro, saca? Ai, eu tenho vontade de ser escritora. Ai, eu quero aprender a fazer edital para entrar na Lei Rouanet, sabe? E quem dá esse tipo de curso aqui dentro do Centro Cultural, em outros lugares, em outros espaços, é o Padinha. Não sei se vocês conhecem o Padinha. É o Padinha que dá, saca? Agora, na pandemia, ele está fazendo online. Entende? Agora, como é que você fala que você quer passar numa Lei Rouanet, você não tem informação, tem um cara que está te dando palestra, sabe, de graça, não vai pagar absolutamente nada, é só o tempo ali de 2 horas, 1h30 que você vai dispor para você aprender, para você entrar numa Lei Rouanet e falar, pô, não consigo entrar, é só o mainstream que está entrando. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada também, o que a gente está fazendo para que a gente possa estar também ajudando a cultura, né? Entendi. Fica muito fácil a gente ficar falando que não tem acesso, que não tem isso, que não tem aquilo outro, mas quando se tem também a pessoa não quer. Ah, não tenho tempo. Ah, então desculpa. Você não quer. Deixa eu pedir a palavra aqui, Zé Zé. Um minutinho. Perguntar para o Turco que está acompanhando aí. Turco, você está ouvindo a gente falar. O que você tem achado? O que você acha disso aí tudo, Turco? Olha, gente, eu acho que é o seguinte. Quando a gente fala de 96, né, e olha para aquele evento e vê o que aconteceu ali no Vale do Anhangabaú, onde a gente colocou mais de 50, 60 mil pessoas para assistir vários grupos de rap, claro, terminando com Racionais, que era o maior grupo de rap na época, ainda para mim né? Depois, conversando com o Blue recentemente, numa live que eu fiz com o Blue, ele falou uma coisa que nem eu percebi, né? Mas veio dele, que ele falou o seguinte, mano, até então a gente tinha medo da polícia. A gente sabia, cara, que a qualquer momento a polícia podia estar num evento nosso e nos prender, como prendia um monte de gente, ou que judiava de um monte de cantor de rap, como ele já havia falado. A partir daquele momento que a gente foi para desde a briga do palco, né? Porque houve um enfrentamento da polícia, né? A gente enfrentou a polícia ali e enfrentou o direito de ter a liberdade de expressão. Não importa se era da cor preta ou da cor branca, se era do hip hop ou se era do Titãs, né? Porque o Titãs também canta polícia para quem precisa de polícia, né? E o Racionais era polícia raça do caralho, né? Ele falou que a partir daquele momento, cara, a gente percebeu que os caras não queriam mais mexer com a gente porque sabia que a gente tinha voz e vez e que eles iam ter que enfrentar essa voz e vez. Isso aconteceu no skate. Eu sei que o Guigo também é um cara que gosta muito do skate, talvez mais gente aí conheça. O que eu percebo hoje, Guigo, que 1,5 milhão para o mês do hip hop é nada, é esmola. Tá? Por que é esmola? Porque o hip hop não precisa ter só um mês, né? O hip hop tem que ter o ano inteiro, né? E não é só 1,5 milhão que vai resolver a vida do hip hop num mês, tá? O hip hop tem que ter eventos o ano inteiro e com muito mais verba, tá? Eu digo isso porque eu acompanho o andamento da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo, né? Então,
na minha opinião, isso não é dinheiro, né? Mas eu vou começar aqui falando, né, da CUFA, do Cavanha, que, cara, é muito legal o teu trabalho e o trabalho de todos vocês, né? Tem muita coisa saudável aí, né? A gente olha aqui com a mobilização e a organização, e eu acho que é isso que vocês precisam, vocês vão ter mais acesso ao poder público, seja a minha pessoa ou qualquer pessoa que esteja lá e que tenha sensibilidade aos movimentos culturais de periferia, né? Então, pô, quando você vê lá, né, veias abertas, né, eu ouvi essa palavra, veias abertas da pobreza, e a gente percebe isso principalmente numa pandemia, onde muitos pais de família têm que ficar preocupado com o básico, que é a comida, né? E aí falar, né, você tem que ficar em casa, mas quem vai te levar essa dignidade que só o trabalho te dá? O trabalho te dá dignidade, né? E quem vai te dar essa dignidade? Não se sabe, né? Tá à beira de um patrão, né? Às vezes um senhorzinho que tenha um bom senso de te manter empregado, né? É o meu ponto de vista. Você me deu uma aula aqui, cara, dos 500 mil chips. Eu havia pedido para a prefeitura dar mais acesso à internet, porque hoje a internet, querendo ou não, ela é uma ferramenta de livre escolha, para o bem e para o mal, né? A tecnologia, ela é boa para o bem e para o mal, né? Então, quando você sabe utilizar ela, você ganha um poder que é a informação. E buscando informação e adquirindo conhecimento, você tem o poder de tomar decisão. E muitas vezes isso é negado à periferia. Muitas vezes é negado. Às vezes a periferia não sabe nem quais são os seus direitos básicos, como a mãe do Dico, que acabou sendo asmática, não sendo bem assistida e veio a falecer. Que isso é de uma tristeza saber que você perdeu alguém porque você é pobre de periferia e que se dane, você só vai estar lá na estatística de quantas pessoas morreram de Covid. É muito triste, na minha opinião, isso é muito triste, né? E se a periferia tiver mais informação, a gente entra numa questão de saúde, até na minha opinião, que é a prevenção. Países asiáticos trabalham muito com isso, né? E não vamos falar que a China não tem periferia, que tem periferia sim. Mas eles começaram a achar tão importante a questão da prevenção, porque eles também não tinham acesso à saúde, né? E isso virou uma ferramenta de conhecimento e democratização na China. E eu vou muito para a China e eu sei como funciona isso, tá? E eu adoraria depois explicar mais isso para vocês. Cara, assim, tem uma fala aí de capacitação, de empreendedorismo, né, para poder melhorar a vida da comunidade periférica. Isso é fundamental. Capacitar, né, o empreendedor da periferia vai mudar a vida deles. Eu acho muito importante, eu me coloco à disposição. Amanhã eu faço uma palestra na Revista L para falar de empreendedorismo na moda. Eu sou o presidente da Associação Brasileira de Estilistas. A nossa briga, a nossa entidade tem uma característica de promover a exportação, mas a gente também está promovendo muito a questão da igualdade, né? da questão da como é que chama quando a gente não é... Ai, caramba, está me faltando a palavra, que é a questão de sustentabilidade. É isso, né? A gente prega muito isso. É uma palestra que eu doei o meu cachê para uma entidade de autismo, porque meu neto é autista, que é algo que também a gente precisa ter na periferia, né? O centro de tratamento a crianças com necessidades especiais ou adultos com necessidades especiais, porque quando a gente vai para a periferia e tem às vezes uma criança com necessidades especiais e o autismo,
muitas vezes a família acorrenta, enjaula, né? Porque quando um autista tem uma crise, é punk, né? Então, se a gente dar e capacitar a periferia na área cultural, a gente está falando aqui de hip hop, né? Mas na área cultural, na área empresarial, e aí eu apoio a Feira Preta há 18 anos. Eu não apoio a Feira Preta hoje. Foi quando ela começou na Benedito Calixto que a gente começou a empoderar a Adriana para que ela virasse hoje a grande mulher preta, né, e formadora de uma cultura de consumo para a maioria dos afrodescendentes, né, que ela considera dessa maneira. Cara, o Pagu, cara, eu sou teu fã, Pagu, sabe? Eu fiquei seu fã de conhecer o seu trabalho, da importância que hoje a cidade de São Paulo tem para a questão do grafismo, do grafite, para ocupar esses prédios mesmo, né? Deixar essa cidade mais bonita, mais bela, com arte. E com isso, eu tenho certeza que a gente vai motivar muita gente a ter outro olhar para o grafite e aí querer entender essa cultura. Eu estava no sábado, Pagu, nesse sábado, com o pessoal da sétima, da galeria, e eles estavam ali na Brasilina, e eles pegaram uma área que era um córrego e grafitaram todas as casas beirando o córrego e as vielas. Cara, você tem que ver a alegria da comunidade. Umas senhoras aplaudindo, gringo indo lá visitar e fotografar e fazer matéria. E aí, quando chega 2 líderes comunitários, fala, mano, a gente não quer mais futebol, não, meu. A gente quer arte, a gente quer cultura. Cara, aquilo me deu uma alegria, né? Eu não tenho nada contra futebol. Eu amo, eu joguei sempre futebol a minha vida inteira. Eu nasci na Solemar. A Solemar era uma rua paralela ao Heliópolis. O Heliópolis, antes de virar Heliópolis, era campo de futebol. E eu adorava jogar bola lá. Mas só de você saber que não é mais a bola que faz parte da vida da comunidade, isso é de uma felicidade muito grande, porque passa a entrar a arte na vida dessas pessoas, na minha maneira de ver, né? Você sabe que existe o turismo do grafite hoje em São Paulo, né, Turco? O Pagu me contou, Guigo. O Pagu me contou, né? Ô, Turco, mas você vê que interessante, ó, isso que você falou do grafite, principalmente nas comunidades todas, na periferia. E aí a gente tem a Zeme aqui da Sul, que tem lá o Margem, certo, Zeme? Tem a Margem. Margem. Que são, pô, incrível coletivo de artistas que faz um trabalho maravilhoso. Esse exemplo que você está dando aí, Turco, é um exemplo que ele acontece com praticamente, ou eu conheço pouquíssimas histórias de situações que acontecem com algum apoio público nesse sentido. Essas ações desses coletivos que acontecem nas comunidades, na periferia, mesmo no centro da cidade de São Paulo, mesmo nessa construção disso que está sendo agora dito como o grafite turismo. Olha, se existe turismo hoje por causa do grafite, alguém teve que criar todo esse movimento visual, não só, né? Tem toda uma história de dezenas de milhares de artistas que criaram isso, junto com vários outros anônimos, conhecidos, não conhecidos e tal. E qual que é o reconhecimento público que a gente tem? Então, de novo, a gente está falando de uma coisa básica, falta de reconhecimento, falta de... Sabe? A gente precisa ter uma política pública mesmo, sabe, Turco? No meu ponto de vista, que a gente precisa ter uma política pública clara para a periferia de cultura, que não pode ser a mesma política que é aplicada para o Teatro Municipal, lá, que tem 50% do orçamento da cultura. Tem que ter uma política específica, sabe? A gente tem exemplos, cases, de coisas que deu certo, Casa de Cultura, nós temos vários exemplos que funcionam, mas não dá para ser igual o Céu, por exemplo. O Céu é um exemplo maravilhoso, funcionou, o Céu funciona. Pô, só que a gente vai ter que ter quantos céus para atender a cidade de São Paulo, bicho? Então, a gente tem que diminuir, assim, talvez, o tamanho e fazer mais, replicar mais. Tem muita gente, a necessidade é muito grande. Eu entendo quando a gente está falando assim, a gente também tem que ter uma atitude lá e buscar e fazer. Eu entendo totalmente, porque a minha história é construída com base nisso.
Eu, há 10 anos atrás, 20, 15 anos atrás, estava carregando vassoura nas costas. Eu sei o que é construir e bater na porta e fazer acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é muita gente, são muitas necessidades. Antes de a pessoa cair a ficha de que ela tem condições de competir batendo na porta. Você tem razão, Pagu. Aí, quando eu vejo o Nego Max falando do momento que ele estava passando, e aí ele escuta uma música e aquela música toca ele, e aí ele foi falar com o autor da música, e o autor da música fala que ele é fã, né, do Nego Max. Cara, o que eu acho? Isso nada mais é do que a volta, né? Para quem gosta de espiritualidade, eu sei que o Kiko gosta e eu também gosto, cara. Assim, quando você dá, você sempre deve ter dado, né, de uma maneira muito muito sua, né? Sem pedir nada para ninguém. Você sempre deve ter expressado a sua fala, a sua arte, o seu conhecimento, sem imaginar que um dia você quisesse ter algo em troca. Mas a arte é tão bonita que ela te devolve também, entendeu? E esse é o papel que a gente tem que ter, né? A gente sabe que a hora que a gente vai fazer, e quanto mais a gente fizer, mais isso vai voltar para a gente. Então, esse é o puro exemplo da minha maneira de ver a arte, né? De ver o próprio rap, né? Porque pode ser que muitas letras que muitos artistas fizeram tocaram muita gente que hoje quer começar a empreender e acreditar na cultura de periferia, né? E aí falar dos movimentos transformadores, né? Falar de leis que buscam as equidades. Eu fui ator de várias leis, né, que buscassem a equidade, até a lei de cotas no estado de São Paulo das universidades públicas é minha, não é de nenhum deputado da esquerda ou da direita, fui eu que apresentei, né? E muito antes de qualquer outro deputado pensar nisso. Então, eu tenho essa alegria de também poder ter feito, de ter dado essa contribuição como um homem público, né? A Zeme, do Grajaú, cara, eu tive no Grajaú sábado, né? Adoraria te conhecer mais de perto, tá? Fui lá visitar, me pediram para ir numa casa de uma pessoa lá, fui lá, conheci a pessoa, né? Mas, pô, eu tenho certeza que eu ia voltar muito melhor se eu tivesse te conhecido. Continue nessa batalha, porque tudo que você falou para mim tem um sentido muito grande das pessoas começarem a correr atrás. É difícil, é muito difícil, mas para mim é difícil, é prédio grande que o Pagu tem que fazer a intervenção. Entendeu? Isso para mim é difícil, entendeu? Né? Cara, eu trabalho desde os meus 9 anos vendendo saco de farinha de porta em porta, fui feirante, consegui construir o que eu construí, não foi de herança, de pai, de mãe, de nada. Eu me lembro que quando eu casei, eu e minha mulher tinha que morar num lugar, a gente foi morar no Cortiço, que era a casa da mãe dela, depois eu fui para a casa do meu pai, meu pai tinha uma casinha, eu falei, pô, eu não vou precisar pagar aluguel. Meu pai falou, de jeito nenhum, se você não me pagar aluguel, eu não fumo. Né? Para ele, né? Ele tinha que fumar. Eu falei, pai, entendi o recado, deixa eu trabalhar mais. Quem mandou eu embuchar minha mulher, né? E aí ralei quem conhece minha história sabe o tanto que eu gosto de trabalhar. O trabalho me enobrece, gente. Eu sempre falo isso, que o trabalho me enobrece, né? E eu me coloco à disposição, que é uma das coisas que eu mais gosto, cara, é falar na periferia, tá? Eu estava falando que me pagaram 5 mil por essa palestra que eu vou dar amanhã. Eu doei esse dinheiro para uma entidade que cuida de autismo. Se você me chamar para ir para a periferia, eu faço questão de pagar, entendeu? Eu prefiro eu pagar, porque levar o conhecimento, levar o que Deus me deu, porque não é meu, né? É quase igual o que o Max, o que o Nego Max recebeu, não é dele, né? Ele deu para alguém devolveu para ele. Isso é muito lindo, cara. Cara, Alexandre, cara, essa coisa né, o teu trabalho como ilustrador, tua atividade como ilustrador, me interessa muito, né? A gente pode criar concurso
Eu fiz um concurso com as escolas públicas através da Cavaleira e a satisfação que eu recebi a Secretaria de Saúde do Estado, ela trabalha como se fosse uma delegacia que cuida de diversas escolas, né? E a satisfação que eu tive em receber aquele material, em poder escolher um desenho, de ver os alunos recebendo um prêmio, da felicidade das mães, uma coisa que, para mim, parece tão simples, mas para aquela comunidade, daquela escola, que às vezes nem imaginaria que a Cavaleira poderia escolher um desenho dela, foi de uma alegria tão grande. Então, o poder público pode, sim, criar concursos para esses ilustradores, para esses desenhistas, para várias áreas, para motivar a periferia a ter mais vontade de criar, de expor as suas ideias. Tem muito talento na periferia, tem muito talento, né? E aí eu falo que essa coisa dos aplicativos, Alexandre, tem uma coisa, cara, que tem um aplicativo que chama Behance. Ele é um aplicativo que qualquer um pode pôr sua arte lá. Ele pode se cadastrar. Hã? Não, conheço bem, sim. Então, o que a gente tem que levar? Levar essas informações, às vezes ajudar o garoto a colocar a sua arte nesses aplicativos. Eu tenho loucura, porque eu conheço artistas do mundo inteiro. E quando eu conheço esses artistas, eu não sei de que cor que ele é, qual é o sexo dele, né? Se ele é pobre ou rico. Eu só sei que ele tem talento. Né? E sairia muito barato ter alguém que agenciaria e faria essa ponte, né? Porque muitas vezes tem o talento e é só questão de colocar no Behance, ensinar o caminho das pedras para oferecer para agências, que a coisa aconteceria. É mais uma coisa de inteligência de mercado do que grandes estruturas, né? Né? E aí você capacita. A palavra é capacitar essas pessoas e multiplicar esses agentes capacitadores. Né? Isso é conhecimento. Né? Então, a gente tem hoje né, a tecnologia para nos ajudar nisso. E, evidentemente, ensinar a eles o que é um portfólio, né? Explicar a importância de ter um portfólio, de ter uma linha, quais são os artistas que podem estar influenciando eles, para onde eles podem estar olhando, que podem melhorar. Porque a arte, na minha opinião, como o hip hop, que faz parte da arte, o desenho, né? É arte e ciência, que arte é vocação, ciência é se aprimorar. Né? E quem sabe um dia ele chegar numa grande escola de arte para poder aprimorar cada vez mais os seus desenhos. E aí, quando a gente fala dessa história que o povo não quer, né, as empresas não querem que o hip hop evolua porque ele vai ter que contratar alguém de hip hop, cara, quem não contratar um cara na moda, na alimentação, né, em várias áreas, alguém que entenda de hip hop vai ficar fora. Olha a Magazine Luiza o que está fazendo, capacitando trainees, né, porque sabem da importância. Essa mulher está dando um exemplo para o mundo, cara. Né? Eu nem preciso fazer isso, porque na minha fábrica, cara, nunca teve essa necessidade. Lá eu nunca olhei para a cor da pessoa, para o sexo da pessoa. Meu último desfile tinha de tudo e de todos, né? Desde trans, né, até travesti. E eu peguei, foi o primeiro desfile que teve um diretor. Os diretores do desfile foram dois pretos, que foi o Timba e o Brau. São dois grandes talentos que eu conheci numa feira de sneaker. Quando eu olhei para aqueles caras, comecei a conversar com os caras, eu fiquei louco por eles. Eu falei, vocês vão dirigir um desfile meu. E eu fui a primeira marca, né, a ter mais de 50% dos modelos negros. A maioria dos meus desfiles tiveram a cultura negra presente, né, como é o Soul Train. Não dá para falar de Soul Train, né, sem falar de cultura negra, cara. Não dá. Né? Não dá para falar de samba sem falar de cultura negra. E um dos desfiles, e eu estou falando isso, gente, há mais de 20 anos atrás, chamava Beleza Negra. Né? Então, não tem como
não está valorizando essa cultura, Guigo. Eu tenho quase certeza, cara. Né? E tá aí o Virgil, que hoje é o cara mais importante da moda mundial. Né? Não dá para falar de Brasil sem falar de cultura negra, né? É isso, cara. Então, assim, você pegar as maiores dá. referências brasileiras, são todos negros, cara. Se a gente for falar desde o futebol, do Pelé, até, tipo, são milhões de referências, seja no cinema, seja na música, seja... Não dá, cara. Não dá. Né? Não dá. O cara que não tiver perto dessa cultura hip hop, cara, tá fora. Porque não é só a cultura hip hop, né? É a cultura que vai falar de outras coisas que são vertentes da cultura do hip hop, que é tudo aqui que vocês falaram, desigualdade, né? Putz, assim, tem muita coisa, digo. Então, eu vejo a Vogue, cara, depois daquela besteira que ela fez, que colocou a Donata com 2 pseudo-escravas do seu lado, como se ela fosse, né, assinhar, né? Depois começou a colocar um monte de negros nas suas páginas. Isso não é verdadeiro. No entanto, que a editora da Vogue, que é a Daniela Falcão, é bem capaz de não ser mais editora da Vogue por essas atitudes imbecis. Né? Sendo que a diretora maior, né, a presidente da Vogue, é uma negra, cara, para quem não sabe. Então, olha a cagada que essa mulher fez. Né? Então, é muito importante ter isso. Cara, assim, o Diego falou um monte de coisa interessante, né, que são os movimentos culturais, populares, sociais. Esses movimentos, eles têm que ser ampliados. E eles têm que ter sempre novas conquistas e têm que ser capacitados por isso tudo que a gente está falando. Por tudo isso. É a organização e a mobilização que vai fazer a diferença. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Político tem medo de povo, gente. Político tem medo de povo. Se ele não tiver organizado e mobilizado, ele entende que o povo está enfraquecido. Né? É a minha maneira de pensar. E o Rio Pinheiros, que é o caos urbano, eu fiz um desfile no Rio Tietê, mostrando para a sociedade esse caos urbano que ninguém cuida. Porque, com certeza, o cheiro, os mosquitos, não chegam na casa deles. Né? As doenças não chegam na casa deles. Então, por que eles vão cuidar do Rio Tietê, do Rio Pinheiros? Não vão. Né? Mas tem que ter. Cara, tem uma coisa que eu ouvi aqui, que é os saraus de leitura. Eu queria lembrar que eu fui no Capão Redondo, que eu fui conhecer um cara que eu fui num evento que estava premiando grandes transformadores, e eu fui lá, que ele faz um sarau toda terça-feira de leitura, que é a coisa mais linda. Uma mulher negra, né, cega, recitando poemas. É de chorar. Coperifa. Você foi na Coperifa. Coperifa. O Sérgio Vaz. Aquela foi uma das coisas mais lindas. Eu levei Dona Edith. Os caras, dona O que é? Daqui a pouco vai dar até o CPF. Os caras passando toda essa informação. Não, é louco porque ali é a nossa faculdade, é nosso estudo, é ali que a gente, mano, se fortalece, se troca, se alimenta. Mas é isso mesmo. Eu levei uma grande escritora lá, que é a Fernanda Young, né? Ela ficou enlouquecida com aquilo. Ela chorou, né? Ela passou mal, ela falou, nunca ia imaginar que isso existe. Então, mais às vezes do que ficar só na comunidade, é mostrar para a sociedade o que vocês estão fazendo, porque é muito lindo, cara. A cultura que vocês expressam, os movimentos que vocês criam são genuínos e verdadeiros. Né? E aí, né, se eu esqueci de algum nome, espero não ter esquecido de alguém, mas só para falar que eu quero poder ser esse elo, ser essa ponte, não só do hip hop, né, mas de tudo que for da cultura negra, que eu amo muito, cara. Eu falo para todo mundo que eu sou filho de árabe, né? Então o árabe ele vem muito da cultura islâmica. A cultura islâmica veio da África,
né? Então, talvez em algum momento eu tinha um pezinho lá que eu adoro, cara. Eu tenho sobrinhas negras, eu tenho cunhadas negras, eu sempre militei nesse movimento dentro da Assembleia. Eu criei uma lei na Assembleia Legislativa que é o racismo literário, porque você pega as crianças que estão começando a aprender a ler com a história e os desenhos da escravidão, que são chocantes. Você vê lá um negro no tronco tomando chicotado, um moleque de 6 anos fala, porra, meu, isso eu também posso fazer. E o negro ali do lado se sente na condição que, se ele for chicoteado, aquilo é normal. E não é, né? Isso é um absurdo, e eu fiz essa lei para tirar tudo isso dos livros didáticos da escola fundamental, porque não eram necessários. A história, ela é triste, ela faz parte, né, da nossa história, mas ela tem que saber ser contada, porque o que fizeram né, com o que fizeram com os negros, né, tirarem da sua terra natal, da maneira que foram tirados. Eu, quando assisto qualquer filme que fala de escravidão, às vezes me dá um nó no meu coração, porque é um absurdo. Nem me passa na minha cabeça disso ter acontecido comigo ou com meus pais. Você vê, meus pais vieram do livro sem falar o português, mas vieram porque quiseram, né? É totalmente diferente de você ter sido tirado, né, do lugar que você ama, sem você querer ter saído, né? Então, mas em contrapartida, a beleza que esse povo nos deixa, essa cultura, essa garra, é muito bela. E eu, mais uma vez eu falo, tá? Não é 1,5 milhão que faz a diferença, e não é um mês, né? A gente tem que ter prédio pintado o ano inteiro, a gente tem que ter evento na periferia o ano inteiro, a gente tem que ter a dança em todos os lugares, né? Nelson do Triunfo tem que ser endeusado, na minha opinião, porque ele, para mim, é o que mais representa, né, o break e uma das culturas do hip hop. E aí, Racionais pauta a minha vida, né? Eu falo muitos e muitos discursos, eu sempre usei a voz do Racionais, né? Quem é feliz em ver seu filho nascer num berço da miséria, apesar que eu quero terminar aqui, né, com uma letra de uma música que eu uso também muito, que é do Titãs, não é de hip hop, mas há uns caras que respeitam muito o hip hop, que é: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer por inteiro, a gente não quer pela metade. Eu acho que é dessa maneira que eu quero poder ser útil para vocês, tá? Não só como político, mas como empresário, tá? O que eu puder ser útil como empresário, eu também quero ser, tá? Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Quantas vezes vocês quiserem fazer esses encontros, eu me coloco à disposição. O legal é a troca de ideia, né? É o respeito pela troca de ideia, e eu vi aqui que todo mundo se respeitou, isso é muito legal. E dizer que eu aprendi muito aqui com vocês, e eu quero levar isso. Eu vou estar quinta-feira com o prefeito, e se, né, o Cavanha me permitir, eu quero roubar a ideia dele e levar essa ideia dos 500 mil chips para o prefeito, né, colocar num programa de governo dele, e pode ser até através da CUFA, que eu vou falar que foi a ideia da CUFA e que ele poderia procurar. Aí eu vou falar com o Cavanha depois, e aí intermediar esse encontro do prefeito com a CUFA, para poder pôr essa ideia em prática, porque ela é muito... Aí é democrático, né? A democracia é quando você dá acesso igual a todo mundo, né? Então, se você me permitir, tá, Cavanha? Se você falar não... Turco, vamos conversar, sim. A gente pode conversar, quero agradecer, a gente alinha isso. Na verdade, o prefeito também é um apreciador da CUFA. A CUFA, no ano passado, aqui em São Paulo, a gente trouxe a Taça das Favelas aqui para São Paulo, que a gente fez o jogo no Pacaembu e colocou 30 mil famílias das favelas lá, e rendeu frutos. O principal objetivo não é só formar jogadores para ir para dentro de si, mas hoje o Patrick de Paula, que está hoje no Palmeiras, ele é um jogador que saiu da Taça das Favelas, enfim, outros jogadores também. Então, a gente já tem um bom diálogo com a prefeitura, porque, óbvio, sendo no Pacaembu,
e toda a estrutura e parceria que a gente precisou. E a Taça das Favelas não seria possível se a gente não tivesse o apoio da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente pode já existe uma boa relação entre a CUFA e a Prefeitura, em especial aí na figura do prefeito Bruno Covas. A gente pode estar se alinhando e ver como que a gente pode estar fortalecendo isso, sim, essas ações, e tudo que vier para somar, a gente vai fazer. Valeu, vamos conversar sim. Fico muito legal dessa aproximação tua com o prefeito Bruno Covas, porque eu sei que ele é muito sensível a isso, né? Eu acho que o que a gente precisa é estar mostrando mais para ele. Eu acho que tem pouca gente mostrando a importância e a força da periferia, né? Então, é essa fala que eu queria falar para vocês, e agradecer ao Primo Preto, principalmente também, né, que conseguiu reunir tanta força, tanta gente bacana, né, numa sala de discussão. E mais uma vez, falando para vocês, eu saio daqui muito melhor do que eu entrei, porque eu aprendi muito com vocês. E era por isso que eu queria falar por último, porque eu queria mais ouvir vocês do que falar. E vocês podem contar comigo sempre. Tá? Muito obrigado, gente. Da hora. Deixa eu falar só um negócio. Eu posso falar uma coisa? Pode, fala, depois eu falo. Tá bom. A gente falou bastante aí do poder do hip hop e como as empresas encaram, e essa questão de que se vão aceitar ou não e tudo mais. Me lembrei de uma partida que abriu muito a minha mente, sabe? É algo muito simples, mas eu acho que vai ser legal a gente dormir matando sobre isso. O Emicida, ele trouxe uma ideia que é o seguinte: o hip hop talvez seja o elemento que faz com que toda, principalmente na América, se comunique, tá ligado? E isso daí, quando eu entendi isso daí, a gente vê que é muito isso, assim, porque nós, como diáspora, às vezes a gente se sente muito perdido. Não é daqui, não é de lá, sabe? E o hip hop, ele é um que a gente se conecte com a nossa ancestralidade, mano, tá ligado? Tá ligado? O hip hop, o break, tá ligado, mano? É algo que nos anos 70, 80 nos Estados Unidos, mas era algo que já estava sendo feito há tempo atrás, tá ligado? É uma cultura que já existe há muito tempo atrás. Esses dias eu tava vendo um vídeo de umas danças tribal em África, o cara fazia os movimentos de b-boy. Isso antes de existir o hip hop, tá ligado? Os caras já faziam os moinhos de mão, já faziam os flare no chão, numa roda no meio da terrona em África, assim, hip hop existir. Então, mano, isso daí é uma coisa muito cabulosa. Outra coisa também que eu vejo que foi incomum na fala de todo mundo sabe o quão poderoso é o hip hop, quanto a favela tem a tecnologia para desenvolver as coisas. Todo mundo trouxe isso daí. Como a gente já se organiza, cada um faz o que dá para fazer para a gente levar as coisas adiante e não morrer no meio desse sistema. E uma das coisas que eu tiro uma brisa é que, tipo assim, além de não ajudar, ele atrapalha, tá ligado? Porque por diversas vezes a gente quer fazer uma roda cultural, a gente quer fazer uma batalha, uma coisa, mas sempre tem um braço do governo que está lá e não deixa a gente fazer aquilo, tá ligado? E justamente porque a gente sabe o quão poderoso é quando mentes pensantes se juntam, a gente se descobre, quando a gente descobre o poder nosso. E o hip hop faz a gente se descobrir como potência e saber que a gente não é escravizado por ninguém, tá ligado? Por isso que realmente é complicado essa questão de, tipo, igual o Guigo falou, da fita de, tipo assim, as empresas querem ver o hip hop bem, mas nem tá ligado? Tipo assim, eu vejo as empresas querendo ver o hip hop bem, assim, se associar, se aproximar daquela imagem e lado, nós, estamos junto com os pretos, estamos junto com a galera urbana. Não é a ponto de dar uma autonomia para nós começar a construir as nossas coisas. Porque sabe que se nós temos uma autonomia e todo mundo descobriu o real potencial que eles têm, eles, tá ligado? Então, esse é o ponto. Assim, eu vejo que, tipo, na fala de todo mundo, nós concordamos que nós temos a tecnologia mental para fazer as coisas, a gente se organiza, a gente precisa do braço político, do braço do governo que permita que a gente faça isso. Tipo assim, pode soar arrogante, mas tipo assim, mano, o governo não precisa nem de ajudar. Vamos trabalhar, que nós tá bom, tá ligado? Sou até meio arrogante isso, tá ligado, mano? Se o governo não atrapalhasse, mano, nós tá tudo muito bem, porque nós se vira. Esses dias eu tenho
muito forte na cabeça e eu verbalizei isso algumas vezes para as pessoas. Superação, para nós que é preto, para nós que é periférico, tá ligado? Nós sobrevive igual barata, mano. Nós não morre, entendeu? Mata nós mocota, mas nós não morre, nós sobrevive, tá ligado? O ponto é esse, tá ligado? O da hora é isso. Ter o turco aí, gente, abrindo esse espaço de diálogo, se dispondo ao na nossa simplicidade, na nossa movimentação que a gente faz, para entender que, tipo assim, mano, nós tá fazendo muita coisa nos lugares onde nós... Por exemplo, eu resido em São Paulo faz 2 anos. Zé, que eu sou do interior, lá a gente fez muita coisa e tudo com os nossos braços. Evento de quebrada, tá ligado? Muita coisa a gente fez com os nossos braços, tá ligado? E muitas vezes, o Estado para intervir não deixar acontecer, porque aglomeração é marginal, aí falam que nós tá vendendo droga, isso, aquilo, e sempre acaba com as coisas. Então, acho que o mais importante é isso mesmo, é o ter essa abertura, essa política pra gente, tá ligado? Porque nós dentro das quebradas tá fazendo um monte de coisa já, tá ligado? Não, mas... É só não atrapalhar a gente, né? A gente faz acontecer as coisas. Só deixa a gente fazer, deixa a gente quietinho. O que eu queria falar, que você falou da Feira Preta, na primeira edição da Feira Preta, eu era DJ do Outra Versão, que é um grupo lá do Capão Redondo. Eu era DJ deles. Foi a primeira Feira Preta, né, que eu toquei. E o ano passado, em dezembro, que foi a última, né, Feira Preta, eu estava como diretora de montagem. Então, eu que consegui montar toda aquela zona lá, toda aquela bagunça lá, que foi lá dentro do Memorial da América Latina. Então, eu fiquei mega emocionada quando as meninas me chamaram para fazer a montagem, né? Então, eu fiquei lá 4 dias montando e no dia do festival mesmo, que foi sábado e domingo, eu fui diretora de palco. Mas, nossa, deu uma nostalgia tão grande. Eu voltei lá para a primeira Feira Preta, uma coisa boa. E outra fala que você teve de ensinar e tudo mais, aqui no Grajaú tinha muitas pessoas que estavam dentro de empresas e não estavam felizes e queriam vir para a parte cultural, e muita gente até hoje me procura querendo saber como é que é a produção executiva, como se faz uma produção de palco, como é que se faz uma produção de montagem. Então, tem várias pessoas que estão saindo das empresas, né, de empresa privada, e vindo para essa área de cultura e trabalhando e abrindo o seu CNPJ. Ai, Zé, eu estou com dúvida nisso. Ai, eu não sei ler um croquis de montagem. Ah, eu não entendo de como montar um palco de virada cultural, de aniversário de São Paulo, um show pequeno, etc. Então, das fontes que eu bebo, de todos os trabalhos que eu faço externamente, então eu trago toda a informação que eu tenho e trago para as pessoas aqui do Grajaú, e a gente vai se moldando aqui e realizando o sonho deles também de serem empreendedores. Então, eu tenho muito orgulho do pouquinho que eu faço, eu estou conseguindo modificar algumas coisas aqui no Grajaú, isso é ótimo. Me engrandece. Deixa eu pedir a palavra aqui um minutinho, pedir para deixar um abraço para todo mundo, a gente tem que se despedir, essa conversa tá demais, a gente podia ficar aqui por horas e horas e horas e horas. Esse encontro, muito legal, espero a gente conseguir fazer isso depois, num próximo momento presencialmente. Cara, conto com vocês aí nesse time aí, vamos elaborar ideias, peço o apoio de vocês também, sabe, a gente precisa de um cara que leve as nossas ideias adiante também. E é isso, cara, quero agradecer, quero deixar aqui minhas considerações finais, agradecer a todos vocês que vieram, muito obrigado de coração, vou procurar cada um de vocês na sequência e vamos tentar se manter unido e criar essas propostas e projetos para o nosso parceiro poder sempre estar representando a gente bem. Fala, MC. Agradecer todo mundo aí pela presença, pelas palavras de todos, agradecer o Turco por receber todos nós, por estar ouvindo aqui o que a gente tem para falar. Mais do que, como o Nego Max e a Zé me falaram agora, mais do que espaço, estrutura e etc., a gente precisa até de uma representatividade do outro lado da mesa, ou seja, de alguém que nos ouça, que saiba dos nossos problemas, das nossas necessidades e que busque
meios para poder ajudar a gente. Como você deve ter percebido, a gente tem um monte de ideia, tem um monte de coisa, mas às vezes a gente não tem os caminhos ou acesso aos caminhos para poder realizar tudo que a gente precisa. E o que a gente precisa, às vezes, é alguém que esteja do outro lado da mesa e que ouça a gente, que pegue nossas ideias, coloque debaixo do braço e que caminhe junto com a gente. Eu conheço o Turco desde que eu tenho 17 anos. Eu, quando jovem, fui modelo, eu desfilava as marcas do Turco em showroom e várias outras coisas. E eu conheço muito bem o Turco já de muito tempo. E eu sei que ele realmente é essa pessoa. Ele não está aqui chamando a gente para fazer como marcas fizeram, de tentar se apropriar da nossa imagem ou da nossa cultura ou de coisas que a gente pode levar de bom. O Turco realmente é uma pessoa que sempre trabalhou junto da nossa cultura e dos nossos interesses, e sem dúvida nenhuma ele vai ser uma pessoa que vai representar a gente lá. E a gente realmente precisa dessa representatividade lá no meio da política. Muito obrigado, Turco, por estar fazendo esse papel, por estar ouvindo a gente, por dar esse espaço para nós. Da hora, Turco. Da hora. Eu quero aproveitar aí e deixar o convite para o Turco aí para chegar na agência Solano Trindade, almoçar a comida da Tia Anice aí, conhecer a nossa comunidade aí também. Também quero, pô. A Rádio Mixtura. Falou a palavra mágica, comida, cara. Só o Turco, pô, né? Comida Turco, negócio velho. também, Isso cara. daí. Eu já comi. Deixei eu já aí, ó. comi Quero essa- deixar um convite por Tuco e para todos que estão presentes, Agora assistindo sim. também. Agora também não quero mais. Agora eu não vou mais também. Ô, primo, marca aí todo mundo lá, hein, primo? Todo Bora, mundo lá. vamos visitar lá, vamos manter. Eu já Boa, comi essa feijoada aí, mas eu vou querer de novo também, porque é muito boa. Bora lá. E a tá gente bom, vai vamos brindar lá a manter. cerveja da roça, que a gente faz aqui na nossa roça, aqui em São Lourenço da Serra, aqui, com as Aí punk, várias sim, coisas aí, hein? entendeu? Aí Vamos sim. se falando, vou manter esse grupo. Mais uma vez, obrigado. Precisamos encerrar. É isso, um abraço. Rapaziada, muito obrigado. Turco, sem palavras, conta comigo, conta Valeu, com a gente. Obrigadão. Acho que você Valeu, pode valeu. contar com as pessoas aí também. Tamo junto, mano. É nóis, Valeu, família. primo. Valeu, Turco. Valeu, todos Valeu, queridos. obrigado, Valeu, valeu. Eduardo, estar com Família. vocês. Obrigado, Parabéns boa todo noite, mundo tamo e se junto. cuida. Valeu, 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 valeu. Da hora, valeu.